Oi, pessoal, tudo bem? Vamos hoje então conversar um pouquinho. Estamos chegando no fim do ano, né? Chegamos no fim do ano. Semana que vem já é a semana do Natal, né? E é sempre um período em que a gente repensa muitas coisas, né? Que a gente para um pouquinho mais para refletir, né? Principalmente nesse ano. Foi um ano diferente, um ano atípico, né? Um ano que nos exigiu muito, que nos exigiu muitas mudanças, né? Um ano em que nós precisamos nos reinventar, nos adaptar a muitas coisas, né? Então foi um ano muito diferente. E é necessário, sim, que a gente pare para refletir, né? Acerca daquilo que nós conseguimos realizar durante esse ano, né? Do quanto nós conseguimos nos modificar. Porque esse ano foi um ano, sim, muito difícil, mas foi um ano muito importante para cada um de nós. Foi uma grande oportunidade de mudança que todos nós recebemos, né? E nós já sabemos que as mudanças nos impulsionam ao crescimento. Então foi um ano difícil, mas um ano muito importante na vida de cada um de nós. E quando a gente chega no final do ano, a gente fica ansioso para que o novo ano comece, né? Nós sempre queremos um ano seguinte melhor. Sempre queremos um ano seguinte mais feliz, né? E nessa época nós ficamos então querendo que esse novo ano chegue, né? Surge nova esperança. E aí a gente precisa pensar, né? Do que depende esse ano novo feliz, né? Como é que a gente tem um ano novo feliz? Será que depende das outras pessoas? Será que depende de quem está ao nosso redor? Será que depende do presidente da República? Quando a gente para pensar, a gente vai vendo que o ano novo depende única e exclusivamente de cada um de nós. Esse ano novo melhor que nós tanto queremos depende das nossas ações, das nossas escolhas. Então, o que a gente faz para que a gente tenha um ano melhor? Essa pergunta é fácil, né? Eu sei que todos vocês aí já sabem a resposta e vão me dizer com tranquilidade, que é seguir os ensinamentos de Jesus, né? Jesus nasceu no dia do Natal, né? A gente comemora esse aniversário tão especial. E Jesus veio, então, nos ensinar. Jesus veio nos mostrar como que a gente faz para evoluir, para ser feliz, né? Jesus, então, se tornou o nosso guia e modelo. Então, a gente já sabe, isso é fácil. Seguir Jesus é o melhor caminho, né? Seguindo Jesus, teremos esse ano melhor que nós tanto queremos, né? Mas hoje, eu gostaria de relembrar um pouquinho, não a história de Jesus, porque essa história todo mundo já sabe. Eu gostaria de lembrar a história de um homem, um pedacinho da história, né? Porque a história é muito longa, mas eu vou falar sobre um pedacinho. Sobre um homem que perseguiu Jesus, foi muito contrário a Jesus por muito tempo, mas que depois entendeu o amor de Jesus, sentiu o amor de Jesus e resolveu então mudar de vida, resolveu seguir Jesus, resolveu divulgar à humanidade a doutrina de Jesus. E eu estou falando de Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso era um homem importante, um doutor da lei, e era um homem contrário a Jesus, né? Um homem que perseguia com todas as suas forças Jesus e seus seguidores. Então ele passou muito tempo da vida dele perseguindo Jesus, maltratando muita gente, né? Mas ele não era feliz com isso, né? Ele não era satisfeito com aquilo, né? E Jesus sabia disso. Jesus sabe tudo que mora no coração de cada um de nós. E numa das viagens, né, do Paulo de Tarso, na verdade ele era Saulo, né? Depois ele vira Paulo de Tarso, ele muda de nome. Ele era Saulo. Em uma das suas viagens a Damasco, viagem essa que tinha como objetivo
encontrar muitos seguidores de Jesus, né? E prendê-los, né? Nessa viagem, Saulo encontra Jesus, né? Saulo, ele é parado, né? Interrompido na sua viagem por Jesus, né? Mas no primeiro momento ele não sabia que era Jesus, né? Ele cai do cavalo, ele fica cego, né? E ele não entende muito o que está acontecendo, né? Mas em algum momento ele se dá conta que é Jesus. E aí Jesus diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele entende que é Jesus, né? Que interrompeu essa viagem dele. E aí ele é tocado por todo aquele amor de Jesus, por toda aquela energia maravilhosa, amorosa. E aquilo toca o coração de Saulo. E aí ele pergunta para Jesus: Jesus, Senhor, ele diz, o que queres que eu faça? Então, nesse momento, Saulo é tocado pelo amor de Jesus. E Saulo, então, decide se transformar, decide seguir Jesus. Saulo, então, fez lá o que Jesus recomendou, né? E a partir daquele momento resolveu mudar de vida, resolveu viver melhor, viver com Jesus. Mas, obviamente, essa mudança não foi fácil, né? Nós sabemos que nós não mudamos de uma hora para outra, né? Nós já conhecemos Jesus, já conhecemos os seus ensinamentos, né? Já estamos aqui nos esforçando para sermos pessoas melhores. Mas esse processo todo não é fácil, né? Não é tão simples assim. Nós somos ainda espíritos muito imperfeitos, estamos muito longe de chegar na categoria de Jesus. Então, para nós ainda é muito difícil. E para Saulo também foi, né? Saulo também passou por muitas dificuldades, né? Porque, afinal de contas, ele era alguém que perseguia Jesus e, de repente, ele resolveu mudar de lado, né? Ele resolveu seguir Jesus. Então, foi difícil para ele, até porque ele tinha um grupo de pessoas, né, que estavam ao lado dele naquela tarefa ruim, né, de perseguir Jesus. Então, para ele se desprender de tudo aquilo e mudar, não foi fácil, né? E ele passou então por muitas dificuldades. Mas ele tinha uma noiva, a Abigail, que ela já era desencarnada. E ela então era assim uma seguidora de Jesus, né? E ela tinha, né, como propósito, né, como uma de suas metas, né, auxiliar Saulo nessa caminhada, né? E em algum momento, quando Saulo estava lá bem perturbado, com muita dúvida, né, do que ele faria, como ele faria, né? Ele queria seguir Jesus, sim, mas o que ele ia fazer, né? De que jeito, né? Ele não sabia nem por onde começar. Era tanta coisa. Como é que ele ia se desprender do histórico dele anterior, né? De todas aquelas coisas que ele fazia. E o que exatamente ele tinha que fazer, né? Para seguir Jesus, que era aquilo que ele tinha decidido fazer. Então, para ele, tudo isso era muito complicado. Mas a Abigail tinha, então, o propósito de ajudar ele, né? E em um dos momentos, né, que Saulo estava com muita dificuldade, né, estava pensando em como fazer tudo isso, né, Abigail disse para ele, né, eu vou ler aqui para falar bem certinho. Dedica-te ao mestre em todos os instantes da tua vida, ela disse para ele. Serve-o com energia e ternura, como quem sabe que a realização espiritual reclama o concurso de todos os sentimentos que enobrecem a alma. Saulo, para ter certeza da vitória no escabroso caminho, lembra-te de que é preciso dar. Jesus deu ao mundo quanto possuía e, acima de tudo, deu-nos a compreensão intuitiva das nossas fraquezas, para tolerarmos as misérias humanas. Então, ela começou dizendo para ele que ele tinha que se doar, né? Foi isso que Jesus fez quando esteve aqui na Terra.
Jesus se doou o tempo inteiro, né? Jesus mostrou como servir, né? Jesus serviu a todo momento. E ela diz então, Abigail, para ele que ele precisa aprender a dar. Ele era acostumado a tirar as coisas das pessoas, né? A maltratar as pessoas. E agora ele precisava aprender a oferecer, a dar, a amar, né? E ela trouxe para ele um roteiro, né? Então, ele pergunta para ela, né? O que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo, né? Como é que ele ia fazer para compreender exatamente aquilo que Jesus queria, né? Aquilo que Jesus estava ensinando. E aí Abigail diz para ele: ama Saulo, ama todas as pessoas, ama em todos os momentos. Assim, amando, tu vai compreender o que Jesus exatamente quer. Então, o primeiro ponto que Abigail ensina para Saulo é amar, que ele possa amar em todas as circunstâncias. Mas aí, então, ele ainda pergunta para ela: penoso testemunhar dedicação sem o real entendimento dos outros. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? E aí ela diz para ele: trabalha, te esforça, te dedica. Assim, aos pouquinhos, tu vai compreendendo a lição de Jesus, a ideia de Jesus. Mas trabalha. A luta não é fácil para nenhum de nós. Não foi para Saulo, não é para nós. Mas Jesus nos mostrou o trabalho. Jesus foi incansável durante a sua estadia aqui na Terra. E é assim que nós precisamos ser. Precisamos trabalhar, 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 trabalhar. Mas Saulo ainda pergunta para ela. Estou lendo aqui do computador, tá? Por isso que eu dou essas escapadinhas. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Muitas vezes nós desanimamos. A caminhada não é fácil. Nós cansamos. E a Abigail diz para ele: espera, tenha paciência. A transformação, ela é demorada, ela é aos pouquinhos. Como eu disse antes, nós somos espíritos imperfeitos ainda. Vamos errar muito, mas precisamos esperar. Trabalhar, esperar. Ter paciência. Um passo de cada vez. Precisamos ter persistência e caminhando devagar. E esperando que as coisas acontecem no tempo que devem acontecer. E aí, por fim, Paulo pergunta para ela. Eles concordavam que se fazia indispensável amar, trabalhar e esperar. Entretanto, como agir no âmbito de forças tão heterogêneas? Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Era muito difícil, né? Como lidar com a indiferença dos homens? Como Jesus lidou com a nossa indiferença? Porque Jesus passou a vida inteira amando, trabalhando, esperando. Jesus passou a vida inteira buscando nos transmitir uma mensagem, a mensagem de amor. E nós fomos tão indiferentes. Nós ainda somos tão indiferentes. E como lidar com isso, né? Saulo pergunta para Abigail: como Jesus lidou com a nossa indiferença? Abigail responde para Saulo: perdoa. Segue o teu caminho, segue firme no teu propósito e perdoa aqueles indiferentes. Não deixa de trabalhar pela indiferença dos outros. Segue fazendo a tua parte. E foi isso que Jesus fez o tempo inteiro, isso que Jesus faz até hoje. Porque nós ainda somos tão indiferentes às coisas, aos ensinamentos, né? Mas Jesus perdoa. Jesus nos perdoa quantas vezes forem necessárias, e Jesus nos ensina isso no Evangelho. Perdoa 70 vezes 7, né? Perdoa sempre. Saulo, então, passa a refletir sobre aquilo que Abigail traz, sobre esse roteiro: ama, trabalha
espera e perdoa. Que nós possamos, meus amigos, nesse ano que se inicia, nos concentrar nessa pequena lição de Abigail: amar, trabalhar, esperar e perdoar. Tenho certeza que se nós conseguirmos nos concentrar nessas 4 tarefas, o nosso ano de 2021 certamente será um ano mais feliz. Um beijo para vocês, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, né? E se Deus quiser, o ano que vem, vamos todo mundo tomar a nossa tão esperada vacina e vamos nos encontrar de novo, vamos nos abraçar de novo. Um beijão para vocês.